Bom, pessoal, estamos aqui agora para bater um papo sobre fluido. Diferente do que muitas pessoas pensam, o fluido é considerado uma peça da transmissão automática. Não sei se vocês já pararam para pensar assim. E ela é uma peça ímpar. O fluido seguramente é a peça mais importante de uma transmissão automática. Inclusive, o fluido da transmissão, ela tem particularidades que diferencia ele em muito do próprio fluido usado no motor. Nós vamos falar de um aspecto aqui rapidamente que difere, que vocês vão ver que de longe ele é muito específico realmente. E a gente pode até fazer um comparativo sobre o sangue está para o nosso corpo humano, como o fluido está para a caixa automática. O sangue não fala muito sobre o nosso organismo, se a gente está bem, se tem diabetes, se tem o que tiver de errado no nosso corpo, o exame de sangue. Pois então, o fluido ele funciona como um exame também do fluido da transmissão, revelando a saúde da caixa automática. Por exemplo, não precisa ser muito técnico para saber isso. Essa segunda garrafinha aqui, ó, um café com leite, contaminação com água. Você tirou uma amostrinha lá no bujão ou na vareta, o câmbio tem esse fluido dentro do cárter, você já tem um problemão, porque a água que teve contato com o disco de composite vai desplacar os composites, vai ter um problema muito grande na transmissão. Nós temos uma bomba funcionando, a bomba seca, vazia, não gera pressão, o fluido está presente para gerar pressão. O conversor de torque tem várias peças internas, bomba, turbina, estator, se ele estiver vazio, não converte o torque do motor para a caixa. Eu preciso do fluido lá dentro presente. Então ele seguramente, sem dúvida, é a peça mais importante da transmissão. E aí é onde entra uma situação que eu percebo o pessoal negligenciando demais isso. Não só a substituição, não só a troca, mas principalmente a escolha. Ah não, eu vou economizar alguns reais no frasco. Não faça isso. Use o fluido recomendado pelo fabricante, principalmente da caixa. Não é simplesmente o que a montadora dita, é o responsável pelo bom funcionamento do componente transmissão automática. Então, procure atender a essa norma de especificação do fabricante. Isso é muito importante. O detalhe que eu queria dizer sobre a questão química dele, nós temos uma situação, como é o nome, né, que vulgarmente ou até conhecido pra caramba, o nome de um fluido, ele é um lubrificante, porque ele tem a função de lubrificar, não deixar que as peças móveis, rígidas, se toquem, ele forma um filme de óleo e não causa desgaste assim nas peças. Muito bem, isso acontece no motor. Só que no fluido da transmissão automática e numa outra condição, ele também tem que ter a função de promover atrito, que é justamente uma função antagônica a lubrificar. É o contrário de lubrificar. O fluido do motor não faz isso. Então, se a gente começa com aquela... E tem um monte de dica errada no mercado. Olha, usa fluido de trator. Olha, usa fluido de máquina hidráulica. Não entre nessa cilada. Isso aí é coisa que vai dar errado, seguramente. Use o fluido recomendado. Então, ó, veja lá quantas coisas a gente falou. A função da peça, por exemplo, uma engrenagem. Só mais uma linha de raciocínio. Uma engrenagem, ela é uma engrenagem. É uma peça importante, né? O conjunto planetário lá. Mas ele não muda. Ele não muda a característica dele. Uma solar é sempre uma solar. O máximo que pode acontecer com um pouquinho de aporte térmico, ela dá uma dilatadinha de milésimos de centésimo, vamos pôr assim. O fluido não. O fluido ele se adequa às galerias, ele troca calor, ele gera pressão, ele faz limpeza, ajuda na vedação. Quer dizer, são inúmeras funções. Então, fiquem atentos. Esse assunto, inclusive, a gente está batendo um papo aqui, nós estamos elaborando, que nós talvez venhamos a fazer até uma live sobre isso, porque é um assunto polêmico e que às vezes a pessoa fala assim, olha, eu acho que é assim. Não pode achar, tem que ter certeza com a troca, com o fluido aplicado, como fazê-la e aplicar da melhor maneira possível, tá? Fiquem atentos, tamo junto aí para tirar qualquer dúvida de vocês.